Novamente, boa noite. Boa noite. Hoje eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de retornar a casa. Na verdade, já era para eu ter retornado antes, mas aconteceram alguns imprevistos que eu precisei cancelar as palestras que estavam agendadas anteriormente. Bom, mas finalmente aqui estamos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. A fé como caminho de transformação. Então eu gostaria de perguntar para vocês se alguém arriscaria dizer o que é fé? O que é fé para você? Eu acreditar. É o acreditar. O que é fé? Acho que é esperança. Esperança. O que é fé? Confiar em Deus que vai dar tudo certo. Confiar em Deus que vai dar tudo certo. Bom, antes da gente citar o Evangelho, eu consultei o significado de fé no dicionário. Então vamos ver o que dizem os dicionários. O Aurélio. A fé é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Ainda do Aurélio. Sentimento de quem acredita em determinadas ideias ou princípios religiosos. Fidelidade. Do Wise. Confiança absoluta em algo ou alguém. Olha a profundidade disso. Confiança absoluta. O que é uma confiança absoluta? Quando você confia absolutamente, você duvida? Sem dúvidas. Não existe dúvidas nunca. Então a fé é a confiança absoluta. Nós confiamos absolutamente em Deus? Quando nós estamos passando por algum problema que julgamos grave, algum problema de relacionamento, algum problema de saúde, ou quando algum familiar nosso, que é pior, um filho, um pai, está passando por um problema de saúde grave, ou quando nós perdemos um ente querido, a gente confia absolutamente em Deus? Ou a gente briga com Deus? Se revolta, né? Mas e aí, Deus? Por que você fez isso? Mas por que levou meu marido? Eu não queria ficar viúva agora. Você não tá vendo? Olha a dificuldade agora que eu tô passando depois que o meu marido morreu. Eu tô sozinha. Olha a minha idade. O que eu vou fazer da vida agora sem o meu marido? Como é que você tem a ousadia de levar o meu marido? É assim que a gente conversa com Deus, né? Mas olha que curioso. É nos momentos que, curiosamente, a gente fala de igual para igual com Deus. Porque quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer que um pedido nosso seja atendido, a gente fala assim com Deus, né? Oi, Deus, tudo bem? Então, eu tô aqui, sabe o que é? É que eu queria pedir, não assim, se possível, né? Se você pudesse, se eu merecer, né? Porque eu sei que eu não ando assim, merecendo, mas como o Senhor é muito misericordioso, e aí a gente faz aquele arrodeio. Para no fim dizer, então, daria pra tal coisa acontecer na minha vida? E aí nesses momentos, a gente coloca Deus lá e a gente aqui. Mas nos momentos que a gente se revolta, a gente trata Deus de igual para igual, né? Como se a gente conversasse com um amigo.
que você fez isso comigo? Então, curiosamente, nos momentos de revolta, é quando a gente trata Jesus, trata Deus como nosso amigo. É paradoxal isso, né? Porque a gente deveria tratar Deus como nosso amigo sempre, em todas as circunstâncias. Ou então a gente barganha. Se tá tudo bem e a gente quer uma coisa, a gente fala, então, olha, mas se você fizer isso, aí eu vou subir lá a escadaria, né? A pé, sei lá, 400 e tantos degraus do Monte Serra. Vou subir o Monte Serra a pé. E aí a gente barganha com Deus. Será que a gente precisa barganhar com Deus para Ele dar alguma coisa pra gente? Para Ele atender um pedido nosso? Mas aí, se o pedido não é atendido, aí a gente fala, né, já sei, que eu não sou merecedor. E aí a gente volta a falar de igual para igual com Deus. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Um pai traz o seu filho e o apresenta aos apóstolos, aos discípulos de Jesus. E pede para que seu filho seja curado, pois que ele está possuído e ora cai em fogo, ora cai em água. Mas os discípulos de Jesus não conseguem curá-lo. Então, esse pai procura diretamente Jesus, conta o que está acontecendo. Jesus, na mesma hora, expulsa esse demônio do filho desse homem. O demônio vai para os porcos, enfim, os porcos se jogam do penhasco e o menino fica curado. Prontamente curado. O homem agradece, vai embora. E os apóstolos chegam e falam, e aí, mestre? A gente não está entendendo o que aconteceu. Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio, mas você conseguiu? E aí Jesus fala, porque vocês não tiveram fé. Porque se a fé de vocês fossem do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para aquela montanha, transporta-te daí para ali. E ela se transportaria. Quantas vezes nos falta fé na nossa vida? Em quantas situações nos falta a fé verdadeira? Essa, absoluta. Essa crença absoluta de que tudo está certo da maneira que está, de que Deus, onipotente, onisciente, que tem conhecimento de tudo, está fazendo o que é melhor para a gente. E mesmo que tenhamos que passar por provas difíceis, é porque há a necessidade de passarmos por aquelas provas. Está tudo certo, está tudo no controle, nada está fora do controle. E ainda que aquela situação pareça muito ruim, Deus sabe que depois que aquela situação se resolver, nós estaremos pessoas melhores, mais evoluídas, mais experienciadas, mais maduras espiritualmente. E lograremos o reino dos céus, se obtivermos êxito na provação. A nossa passagem de série, nosso adiantamento de série, depende da nota que tiramos na prova. A gente pode ficar em recuperação, pode ser reprovado, pode passar de ano direto. Mas isso só depende de nós. Mas Deus nunca, jamais
abandona os seus filhos. Jamais coloca em nossas vidas situações que não podemos suportar. E jamais coloca em nossas vidas situações que não é necessária ao nosso crescimento. Então a gente olha aquela pessoa extremamente bondosa e fala: nossa, mas por que será que fulano, né, passa por tudo isso? Mas ele é uma pessoa tão boa, ajuda todo mundo, um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador do centro espírita. Porque a gente está vendo aquela pessoa hoje, nessa encarnação. A gente não sabe o que aconteceu para trás. A gente não tem o histórico da alma. Mas Jesus tem. Deus tem o histórico da nossa alma. Desde a criação até os dias atuais. Então por que a gente quer saber mais do que ele? Por que a gente acha que sabemos mais que Deus? Porque quando a gente quer pegar o caminho da direita e a vida, né? E Deus, através dos acontecimentos da vida, nos leva para o caminho esquerdo, e a gente fala assim: mas eu vou no direito. Não é possível uma coisa dessa. Eu quero ir no direito, eu vou no direito. E aí a gente vai e quebra a cara. Por que a gente acha que nós é que somos oniscientes? Porque se Deus é o Pai de misericórdia infinita, então ele jamais faria mal aos seus filhos e jamais permitiria que o mal acontecesse aos seus filhos. E se esse mal acontece, não é culpa de Deus, é porque nós atraímos de alguma maneira pra gente, seja nessa vida, seja numa vida pretérita, não importa. A gente precisa passar por aquilo. A gente precisa passar por aquela lição a fim de obtermos o êxito necessário para continuarmos a caminhada rumo à evolução. Então eu volto a perguntar: quem tem fé aqui? Hoje, aqui, agora. Levanta a mão. Quem tem fé, essa fé absoluta, que nunca duvida de Deus, em nenhum momento, por pior que seja, que se hoje perder um filho, vai confiar em Deus. Então quem aqui tem essa fé? Ninguém. Ninguém. Pode ter, mas ela é abalada. Isso que eu penso. Sim. Então, se é abalada, não é fé. Entendem? E aí a gente fala assim: não, mas imagina, mas eu sou uma pessoa de fé. Olha, eu vou no centro toda quarta-feira, assisto as palestras, tomo passe, converso lá com as pessoas, ajudo quem está precisando, o centro faz campanha, eu faço doações, eu ajudo a minha vizinha, que é mó chata, mas só eu que tenho paciência de escutar. Meu marido, nossa, ninguém suporta, só eu que acho graça das piadas dele. Tenho problema com meus filhos, tô lá, sabe, incondicionalmente ajudando meus filhos. Claro que eu sou uma pessoa de fé. Aí ela tá atravessando a rua, é atropelada, perde uma perna, entra em depressão. Mas como? Como que Deus me deixou sem uma perna? Cadê a fé? Porque é nos momentos de prova que o nome já está falando, né? Provar. A gente tem que provar a nossa fé. É como se a gente estudasse em casa. Vai ter prova. Vai ter prova espiritual lá no centro. Vou estudar o evangelho em casa. Brincadeira, né? Isso não existe. Aí você estuda em casa. Estuda, decora o evangelho de cabo a rabo. Aí chega lá na hora de fazer a prova, você lê a primeira questão e você faz: eu tô fora, eu não vou responder esse teste, levanta e vai embora. É isso que a gente faz na nossa vida. A gente estuda
lá há milênios na espiritualidade, recebe a oportunidade da encarnação, chega aqui, dá de cara com a prova e fala, tô fora. Não quero responder essas questões. Não me sinto capacitado. Só que você está capacitado. Se não tivesse, não estaria aqui. Se não tivesse devidamente capacitado, não seria lhe dada a oportunidade de encarnar. A menos que você fosse um espírito tão rebelde que reencarnou à força, né? Mas tirando essa opção, se você está aqui é porque você foi capacitado. Onde está a nossa fé de pensar, não, mas se isso está acontecendo na minha vida, o que eu preciso aprender com isso? De que forma eu atraí isso? O que tem em mim que atraiu essa situação? E o que eu preciso aprender com essa situação? Porque tem uma coisa, a prova, ela tem vida própria, ela é danada. Quando a gente não aprende, ela vem uma, ela vem duas, ela vem três, a mesma provação. Então você arruma um marido alcoólatra. Aí você passa anos casado com um marido alcoólatra, mas você não aprendeu a lição que você tinha para aprender. Aí você separa, aí você conhece um rapaz, poxa, um rapaz tão bacana e tal, começa a namorar, tá apaixonada, aí descobre que o rapaz é alcoólatra. Aí você desencarna, vem na encarnação que vem, você casa com o alcoólatra de novo. Por que você vai casar, minha filha, 10 vezes com o alcoólatra enquanto você não aprender a lição que você tem que aprender? Simples assim. Então, eu sou apegada, eu tenho apego material. Você vai passar por perda financeiras 10 encarnações até você aprender a desapegar dos bens materiais. Não tem jeito. Deus vai botando na nossa frente, porque assim, aquilo é a prova que a gente precisa superar. Superada aquela prova, bola pra frente. Outras virão. Não essa mesma. Então, se eu tenho um problema com dinheiro, ótimo, eu passei por aquela provação com dinheiro, eu resolvi meu problema com dinheiro. Mas eu terei que passar por outras provações referente a outras situações. Porque a gente não só tem um problema, né? A gente não só tem um defeito de caráter, a gente tem vários. Somos imperfeitos. Então, de cada uma dessas sessões, a gente precisa resolver. Cada uma delas. E vão sempre chegando novas provações. E a gente vai sempre tendo que provar a nossa fé. Aí tem gente que fala assim, ai, mas sabe o que é? Na minha vida, olha, impressionante. Tudo dá errado. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo parar no emprego. E aí começa a lista, eu não consigo fazer amigos sinceros, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. É, né? Mas tem gente que está um pouco apressada para evoluir e resolveu passar por várias provações de uma vez só nessa encarnação. Porque o espírita, ele tem uma característica curiosa. Vocês já perceberam que a gente tem pressa? Pressa de evoluir? É assim, a gente está de boa. Aí conhece o espiritismo. Aí fala assim, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, eu tenho que evoluir logo, porque eu estou estacionada aqui, eu tenho que correr com essa evolução. E aí a gente começa a ter pressa. A gente acha que nessa encarnação a gente tem que resolver todos os nossos débitos, de milênios. A gente não tem que resolver os nossos débitos de milênios. Se a gente conseguir resolver um débito e não adquirir mais, a gente está no lucro. Porque tem essa também, né? A gente vem para resolver o problema X, mas aí a gente não resolve e ainda adquire o Y e o Z. Aí quando desencarna, não fizemos o que viemos fazer e ainda temos mais coisa para fazer na próxima. Então, se a gente não adquirir, mesmo que a gente não resolva o que veio para resolver, se a gente não adquirir novos débitos, já estamos no lucro, digamos assim. Mas o legal mesmo seria que a gente resolvesse pelo menos a principal pendência que a gente veio resolver e não adquirisse novos. Porque se em cada encarnação a gente conseguir resolver um problema,
seja de caráter para a nossa evolução, ou seja problemas adquiridos com outras pessoas em encarnação passada, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Então para que a pressa? Porque a gente quer fazer tudo e faz tudo mal feito. Aquela expressão bem feia que tem, né? A gente quer abraçar o mundo com as pernas, mas é bem isso. Então a gente quer fazer tudo de uma vez só. Quer resolver todos os problemas de uma vez só. E aí a gente não resolve nenhum. E aí chega lá em cima e fala: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da oportunidade que me foi dada? E sabe por que muitas vezes isso acontece conosco? Porque falta fé. Porque se tivéssemos fé, a gente confiaria. Confiaria na nossa capacidade, mas acima de tudo, confiaria na regência do Criador. Na onisciência do Criador. E aí seria tudo mais fácil. Porque a gente não sairia metendo os pés pelas mãos e fazendo um monte de bobagem. A gente simplesmente confiaria e faria a nossa parte. Com calma. Porque a gente não precisa ter pressa. Ah, Andréa, então entendi tudo. Então é o seguinte, então agora eu vou chegar em casa, vou ficar de boa. Não estou nem preocupada com a minha evolução. Eu tenho a eternidade mesmo, né, para evoluir. Ninguém está falando em inércia. Está falando em não ter pressa. Mas obviamente que a inércia é um problema. Então é fazer uma coisa de cada vez, com confiança que existe um plano feito e divinamente orquestrado para cada um de nós. E que não adianta eu comparar a minha vida com a dele, com a dela, com a dele, porque o plano dele é um, o dele é outro, o meu é outro. São planos individuais de responsabilidade intransferível. Eu não posso transferir as minhas responsabilidades para o outro. Então a gente tem que ficar atento. E aí, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 19, Porta-Montanhas, a gente vai para a instrução dos espíritos. Olha, gente, eu vou falar. Se vocês tiverem a oportunidade, cheguem em casa e leiam a instrução dos espíritos do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira frase. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. É a primeira frase da instrução. Ativa. Então, não adianta você dizer: ai, mas eu tenho fé. Olha, eu me tranco no meu quarto todas as noites, eu rezo com toda a fé do mundo. Ok, mas o que você faz com essa fé? O que você faz em seu benefício e em benefício do seu próximo? Ah, eu não faço nada, eu só rezo. Não é fé. A fé é ativa. Fé ativa é ação. É quando a gente transforma a nossa crença em ação em benefício de outrem ou de nós mesmos. De preferência, as duas opções, né? Aí, continuando a instrução dos espíritos. A fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Aí a gente, opa, peraí. A fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Mãe! Então isso significa que sem fé, nenhuma outra virtude vai me conduzir a Deus. Porque todas as outras virtudes dependem da fé. Porque ela é a mãe. Então é a partir da fé
que adquiriremos as outras virtudes. Olha como a fé é importante. Olha, eu não tenho fé, mas eu sou uma pessoa, eu tenho uma virtude, eu sou uma pessoa extremamente doce. Tudo bem. Mas se a sua doçura não é acompanhada de fé, você não chega a Deus. Nenhuma virtude que não seja, que não caminhe junto com a fé, não leva a Deus. Aí ele dá outras instruções que seria bem interessante que todos lessem, mas ele fala assim: a fé sincera, no quarto parágrafo, a fé sincera é empolgante e contagiosa. Empolgante e contagiosa. Ela não é triste. A fé sincera não é depressiva. Não é solitária. Não é egoísta. Ela é empolgante e contagiante. Então, se eu tenho fé, eu quero falar para todo mundo. Não que eu tenho fé, mas eu quero falar de Jesus para todo mundo. Eu quero ajudar todo mundo. Eu quero que todo mundo esteja bem como eu estou bem. Eu quero que todo mundo acredite como eu acredito. Não estou dizendo para todo mundo sair por aí pregando, né? Distribuindo panfleto ali na calçada de Cubatão, né? Na pracinha, olha, você tem que acreditar em Jesus. Não é isso. Eu vou dar um exemplo. Pessoal, meu marido ele não é espírita. Consequentemente, ele não lê literatura espírita. Há 15 anos atrás, eu dei um livro para ele, Médico de Homens e de Almas, que conta a história de Lucas. Meu marido é médico, então achei um livro muito propício para ele ler, né? Bem inspirador. Fiz uma dedicatória e tal, 15 anos atrás, dei para ele de presente. Ele agradeceu o presente e falou assim: tá bom, obrigada, mas olha, eu não vou ler, tudo bem? Falei, tudo bem. Ele foi lá, guardou na estante, passaram-se 15 anos. Eu resolvi estudar todo o itinerário de Jesus aqui na Terra. E passei vários dias fazendo isso nas minhas horas vagas. Estudando todas as regiões que Jesus passou, que Jesus fez e tal. E eu já tenho alguns meses me dedicado ao estudo do Evangelho. Um dia, eu compartilhava, aí assim, vira e mexe eu compartilhava algumas coisas com meu marido. Um dia, um final de semana, nós entabulamos um diálogo muito animador, porque eu estava muito empolgada falando de Jesus. Nossa, mas você não sabe porque Jesus foi não sei aonde, andou não sei quantos quilômetros e que não sei o quê, e porque Jesus isso e Jesus aquilo, e porque no Evangelho, e porque Lucas, né? Eu estava empolgada. E meu marido assim, né, me ouvindo. Aí lá para as tantas eu falei assim, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que eu mais gosto é o de Lucas. Falei assim para ele. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu acho que o evangelho de Lucas, ele é um pouco diferenciado, ele tem uma linguagem mais elegante e tal. Eu gosto do jeito de Lucas escrever. E ele disse assim, Lucas não é aquele que era médico? Eu disse, é isso. E ele falou assim, não é aquele livro que você me deu, não fala sobre a história de Lucas? Eu falei, isso! Aí ele falou assim, eu vou ler o livro. E ele está lendo o livro. Já está quase acabando, já está quase no finalzinho, porque o livro é grosso. Então, essa é a fé empolgante. É aquela que num diálogo você consegue contagiar o outro. O outro se sente contagiado pela sua fé. Por isso que ela é empolgante. Nos chegou pra gente uma história, a seguinte história. Havia uma mulher
que morava na Galileia. E essa mulher, ela era judia, mas ela soube que havia um homem vindo de Nazaré para a cidade onde ela morava, na Galileia. E ela, muito curiosa, pois ela era uma mulher que tinha problemas de saúde, era uma mulher que não tinha convívio social com outras pessoas por causa do seu problema de saúde, era uma mulher que vivia marginalizada pela própria família. Ela ouvia falar daquele homem que veio de Nazaré. E ela disse: vou ver quem é esse homem. E foi lá. Um dia, o homem estava lá falando, ela foi lá. E ela gostou do que aquele homem falava. Porque aquele homem falava de amor, falava de um reino de amor, de um reino diferente. Aquele homem falava de fraternidade, falava de caridade, falava de iluminação interior. E ela nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas. Então ela disse: gostei do que esse homem fala, quero ouvi-lo falar. Então ela não podia sair de casa de dia. À noite, quando o Nazareno ia pregar, ela esperava que os seus irmãos dormissem. Ela se ajoelhava, ela rezava e pedia perdão a Deus pelo que estava fazendo. Saía à noite escondida de casa para ouvir o Nazareno. Como ela saía escondida, ela estava enganando a família, ela pedia perdão, porque ela sabia que estava fazendo algo errado, né? E ela ia ver o Nazareno. Mas ela sempre via o Nazareno de muito longe. Ela não se atrevia a chegar perto do Nazareno. Sempre tinha uma multidão muito grande, geralmente homens. Ela, uma mulher doente, mas ela não podia chegar perto do Nazareno. Ela não era digna de chegar perto dele. E além do mais, vai que ela chegasse perto dele e acontecesse algum problema lá de saúde, enfim, o que as pessoas não iam pensar dela, o que o próprio Nazareno não ia pensar dela. Então ela via o Nazareno falar de longe. E assim, por algumas noites, ela foi escutar as palavras de amor daquele homem. Um dia, de dia, ela está em casa e uma amiga dela chega gritando: Eliná, 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 corre, Eliná, corre! E ela diz: mas o que está acontecendo? Eliná, é o Nazareno, Eliná, ele está indo embora. E a Eliná falou: mas como? Eliná, o Nazareno está indo embora. Ela falou: mas ele não pode ir embora. Eu preciso ir falar com ele. E a amiga dela falou: não, mas você não pode falar com ele. Ela falou: mas eu preciso ver o Nazareno. Eu preciso ver o Nazareno. Pegou o seu véu, colocou na cabeça e saiu correndo pela rua, né? Atrás do Nazareno. Por que essa mulher se desesperou quando soube que o Nazareno ia embora? Porque ela cultivava um desejo íntimo dentro dela. Ela queria que o Nazareno olhasse para ela. Ela não queria nada. Ela não queria ser curada. Ela só queria que o Nazareno olhasse para ela. Ela só queria que ele percebesse ela em meio à multidão. Ela queria deixar de ser invisível aos olhos do Nazareno. E assim como ela olhava para ele, ela queria esse olhar de volta.
E aí ela saiu correndo, correndo. E no meio do caminho, nesse desespero em que ela se encontrava, aconteceu o que ela mais temia que acontecesse todas as vezes que ela ia ver o Nazareno. Ela começou a ter uma hemorragia. E ela começou a sangrar, mas ela falou, bom, é agora ou nunca. Eu não tô nem aí se eu tô sangrando, se eu tô melada de sangue, eu vou lá, atrás do Galileu, vou atrás do Nazareno. E saiu correndo atrás do Nazareno. De repente ela avista uma multidão de pessoas e ela logo deduz que o Nazareno está por ali, porque se tem aquela multidão de gente, o Nazareno está por ali. E aí ela pensa, mas o que eu vou fazer? E ela ficou sem saber o que fazia. Ela disse, eu já sei, tive uma ideia. Eu vou me abaixar, porque não dá para eu empurrar as pessoas e todo mundo vai ver que eu estou melada de sangue e vai se afastar de mim. Então eu vou me abaixar e vou passando por entre as pernas das pessoas até chegar próximo ao Nazareno. E quando eu chegar próximo ao Nazareno, eu vou tentar chamar a atenção dele, para ver se ele me olha. E assim ela fez. Ela se abaixou, foi passando entre as pernas das pessoas. E aí ela avistou a orla da túnica do Nazareno, a borda da túnica do Nazareno. E quando ela avistou, ela falou assim, primeiro ela viu aqueles pés sujos, viu a orla dele também suja. E aí ela falou, é a minha chance. E ela se esticou o máximo que ela pôde para puxar a túnica dele. Sabe criança quando quer nossa atenção? Fala, ei mãe, tô aqui, que puxa a nossa roupa. Mais ou menos assim. Falou, vou dar uma puxadinha na túnica dele. Então ela se esticou o máximo para puxar a túnica dele. E na hora que ela estava pegando na túnica, empurraram ela. E aí ela não conseguiu puxar a túnica dele, mas ela conseguiu tocar. Ela conseguiu tocar nas suas vestes. E nesse momento, em meio a toda a confusão de gente, empurra, Jesus para, olha e pergunta para os seus discípulos, quem me tocou? Seus discípulos falam, mas mestre, como assim quem lhe tocou? Tem uma multidão aqui. Quem me tocou? Ah, mestre, impossível saber quem lhe tocou. Esse empurra, esse monte de gente. E ela lá, agachada, escondida, mas olhando para Jesus. E Jesus fala, alguém me tocou, porque de mim saiu poderes, na tradução do Haroldo Dutra Dias, que muda de evangelho para evangelho. E aí Jesus olha para baixo, vê a mulher, é quando a multidão percebe a mulher, abre espaço. E Jesus olha para aquela mulher. Olha no fundo dos olhos dela. E naquele momento, tudo parou. Para ela, a multidão sumiu. Ela não escutava nenhum barulho. Estava tudo silêncio. E Jesus, que estava com aquela roupa suja, com aqueles pés sujos, cabelos assanhados, de repente, ela vê uma túnica alva, brilhante, Jesus reluzindo, olho no olho com ela. E naquele momento, o tempo parou. Não existia tempo, não existia espaço.
Só existia o olhar dela e o olhar de Jesus. E por algum tempo ficou assim. Até que depois ela foi escutando novamente as vozes da multidão, foi escutando as pessoas se aproximarem dela. E foi quando ela escuta Jesus dizendo: vai em paz, minha irmã, a tua fé te curou. E ela sai e vai para casa. Chegou em casa sem hemorragia e falou: bom, agora que eu tô curada, eu vou tomar um banho, né? Botar uma roupa limpa, tomar um banho, vestir uma roupa limpa. Mas o seu irmão mais velho, que era quem tinha autoridade em casa, óbvio que soube que ela foi atrás de Jesus no meio da multidão, né? No meio do comércio, como a gente diz atualmente. E o irmão dela ficou muito bravo. Então o irmão dela se chega em casa e diz: Eliná, você enlouqueceu, Eliná? Como é que você sai de casa, Eliná? Toda suja de sangue. E você vai atrás daquele falso profeta? Você vai atrás daquele homem tresloucado? Aquele homem que se diz ser um filho de Deus, mas que é um louco. Eliná, como é que você envergonha a nossa família desse jeito? Como você pode nos trair dessa maneira? Como você pode trair a nossa religião? Você só pode ser uma louca para ir atrás de outro louco. E aí Eliná tenta argumentar, mas ele bate nela. E aí ela cai no chão, com o nariz sangrando. E aí ele fala para ela: saia dessa casa, porque você não é digna de morar aqui. Saia dessa casa agora mesmo, com a sua roupa do corpo. E aí Eliná, sangrando, se levanta, olha bem para o irmão e fala: eu vou. E vou atrás dele. E aí Eliná sai de casa e segue o Nazareno. Vai atrás do Nazareno. Mas ela passa muitas dificuldades nesse caminho em busca do Nazareno. Ela passa fome, ela passa frio, ela passa sede. E ela fica fisicamente bem enfraquecida. Até que ela chega a Jerusalém. E quando ela chega em Jerusalém, procurando o profeta, fala: o profeta está ali, ó. E aí quando ela vê aquela multidão imensa, aquela multidão gritando, aquela multidão alucinada, e ela não entende nada do que está acontecendo. Ué, mas o que está acontecendo? Por que esse povo está gritando? Cadê Jesus que eu não estou vendo? E aí ela vê Jesus. E nesse momento ela compreende que Jesus havia sido condenado. E ela fala: ué, mas como? Como que Jesus foi condenado? Mas que crime que ele cometeu? Mas o que está acontecendo? Mas ele é filho de Deus. E aí, assim, ela começa a ficar desnorteada, assim, sem entender o que estava acontecendo. E aí ela sai em busca de Jesus e vê. Começa a ficar fraca, começa a não conseguir andar. Quando ela olha, ela voltou a sangrar. Então ela voltou a sangrar. Muito enfraquecida, ela tenta seguir Jesus, mas ela não consegue. E ao longe ela vê a ponta de uma madeira, mas ela nem sequer consegue ver Jesus. E quanto mais Jesus vai se distanciando, mais desesperada ela vai ficando,
mais fraca ela vai ficando, até que numa determinada hora ela olha para o chão, ela vê uma poça imensa de sangue e ela olha para cima e ela vê Jesus lá na cruz. E nesse momento que Jesus está lá na cruz, o céu escurece. E ela fala: misericórdia, é o castigo de Deus. Porque nós estamos crucificando o filho dele. Deus está nos castigando, Deus vai acabar com o mundo, Deus vai levar todo mundo daqui desse mundo. E ela começa a se desesperar. Nesse momento de desespero, mais do que ela já estava, ela vê uma coisa diferente no céu. E quando ela olha, vários pontinhos brilhantes no meio daquele céu escuro, como se fossem várias gotas de luz no meio daquele céu escuro. E ela fala: nossa, mas o que está acontecendo? Aí chega uma mulher do lado dela, muito simples, uma roupa parecida a que Francisco de Assis usava, uma vestimenta simples, marrom, segurando uma cumbuca. Todo mundo aqui sabe o que é cumbuca? Segurando uma cumbuca com uma espécie de sopa dentro. Então essa mulher se aproxima da Eliná e diz: oi, minha irmã, posso ajudá-la? E a Eliná fala: o mundo está acabando, você não está vendo? Estão crucificando o Filho de Deus, olha, o céu está preto, né? A mulher fala: calma, minha irmã, você não sabe o que está acontecendo? E ela fala: não, você sabe? O que está acontecendo? E a mulher fala para ela: o filho retorna a casa. E hoje o céu está em festa. Hoje é um grande dia de festa, porque Jesus retorna à casa do Pai. Você gostaria de participar da festa conosco? E ele olha para ela e fala: sim, eu gostaria. Então ele sai com essa mulher e depois ela se vê trabalhando no plano espiritual, socorrendo os cristãos que eram executados. Então a função dela no plano espiritual, depois de desencarnada, era receber esses cristãos que eram assassinados. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus transformou a vida daquela mulher. Vejam bem, transformou a vida daquela mulher. Eu não falei a encarnação. Porque depois que Jesus olhou para ela, ela se transformou para sempre, se levar em consideração que a vida é infinita. Mas ela tinha algo muito importante dentro dela: a fé. Porque se ela não tivesse essa fé, Jesus iria olhar para ela e nada aconteceria na vida dela. Então foi o olhar de Jesus com a fé dela. Ela acreditava que Jesus olharia para ela e Jesus olhou. E por que nós não acreditamos que Jesus olha para a gente? Por que a gente se acha indigno do olhar de Jesus? Por que a gente acha que a espiritualidade superior não está ali do nosso lado, segurando a nossa mão, caminhando junto com a gente? Que distância é essa que nós nos colocamos de Jesus? Porque a distância é daqui para lá, não é de lá para cá. Jesus não está distante da gente, a gente é que está distante dele. A gente é que não acredita
que Ele está lá, ó, olho no olho conosco, sabendo de todo o sofrimento que estamos passando, mas está lá nos ajudando. E a gente não se cura das nossas mazelas da alma porque não temos fé. Não é porque Jesus não olha pra gente, é porque a nossa fé não é suficiente para que Jesus nos cure. Então por que a gente fala, mas olha, o fulano de tal, sei lá, a gente pega um grande orador espírita, né? Por exemplo, um grande médium espírita, mas o fulano de tal, é claro que ele conversava com Bezerra de Menezes, com Eurípides Bassanufo, né? Mas quem sou eu? Eu tô doente? O que o Bezerra de Menezes vai fazer aqui para me socorrer? Quem sou eu? Bezerra de Menezes nem sabe que eu existo. Como é que ele vai vir aqui me socorrer? Ele sabe que você existe. Ele está ali para te socorrer. Você que não está deixando de ser socorrido. Porque nós somos, sim, merecedores do olhar de Jesus. Nós somos, sim, merecedores da ajuda dos espíritos superiores. Mas precisamos ter fé. Porque a fé, ela é o único caminho que vai verdadeiramente transformar a nossa vida. Então que hoje nós possamos sair daqui e ir para os nossos lares decididos a confiar absolutamente em Deus. Porque Ele é o nosso Pai. Que saiamos daqui hoje tendo a certeza de que Jesus não está lá. Jesus está aqui, ó, do meu lado, olhando para mim, olho no olho. Mas eu tenho que me deixar transformar. Eu tenho que me permitir essa transformação. Então que o Mestre, que o Galileu, que o Nazareno, que o Filho de Deus possa verdadeiramente tocar os nossos corações. Boa noite.